Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que alegria encontrar você aqui nesta quinta-feira, dia 14 de agosto de 2025, uma semana para o aniversário do Vasco da Gama. Seja muito bem-vindo, já chega deixando o seu like, que é a mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para o nosso conteúdo. Se é novo, se inscreve no nosso canal, dá aquela moral pro fanático vascaíno. Por quê? Torcedor, tem novidade pintando aí, até anotei aqui. A SPE já está constituída, Azevedo. O que é a SPE? Eu explico. Sociedade de Propósito Específico. É uma sociedade formada com um objetivo específico: receber os recursos e gerir os mesmos durante a reforma de São Januário. Tinha gente falando bobagem por aí. Aliás, a internet está cheio de gente aí falando um monte de bobagem, que o Vasco já tinha vendido a empresa para uma outra empresa que ia negociar, que ia assumir. Gente, o Vasco tem total controle da sociedade de propósito específico. Acabou a reforma, prestou contas, pum, fecha a empresa. Simples assim. Ela foi criada para tratar única e exclusivamente da reforma do nosso estádio em São Januário. Isso é uma bola dentro, um golaço da diretoria que não tem nada a ver com quem contrata jogador para o time, nada disso. Está capitaneado, inclusive, o projeto está à frente. O Renato Brito Neto, ele que é o segundo VP geral do Vasco, ele está debruçado nesse tema aí, porque é um tema que você precisa ter transparência, ter lisura, porque o tempo todo você é cobrado, o poder público vai estar em cima do Vasco. Claro, potencial construtivo é uma concessão. O Vasco tem que prestar conta desse recurso. Agora, o próximo passo é vender. Lembrando que no dia 15 de setembro esgota o prazo do possível comprador, do potencial comprador do nosso potencial construtivo. Tomara que dê tudo certo e que tenhamos um estádio aí com 40, 45 mil lugares. Vai ser fantástico, fantástico. O torcedor merece um estádio lindo como o de São Januário. Antes de falar da Copa do Brasil, BEP liberou São Januário, é isso aí, porque Vasco e Botafogo vai acontecer lá. Eu quero lembrar para você que hoje, claro, tem ainda Libertadores, tem Sul-Americana, tem muita bola rolando e tem você mandando aquele seu palpite em kto.bet.br. Pô, Azevedo, mas o Vasco não tá lá, mas você não vai perder a chance de ganhar um troquinho com responsabilidade e já pensar no fim de semana. Acesse então o meu link que eu vou deixar aqui nos comentários para você abrir a sua conta e, claro, tem que ser maior de 18 anos. E vai fazer igual aquele atacante, marcar um golaço. Não é aquele zagueiro que dá mole, toma cartão, é expulso, esquece! kto.bet.br é o melhor site de apostas, o mais seguro para você se divertir. E a CBF confirmou, né, o Vasco jogando com o Botafogo por conta dessa liberação do BEP às 9h30 da noite, no dia 27 de agosto, que é uma quarta-feira, e numa quinta-feira, dia 11 de setembro, o jogo Botafogo e Vasco, Newton Santos, também às 9h30 da noite. O Fluminense, nesse jogo de volta, ele joga na quarta, no dia anterior, no Maracanã, às 7 da noite. Mas o fato é que o Vasco não abriu mão de jogar em São Januário. Cara, ontem conversando com alguns amigos, até um grande amigo meu agente, né, o Bernardo German, e o próprio Rei Krause, ele estava no grupo lá do nosso Na Conta KTO, batendo papo, e falou, pô, Fabinho, mas o Vasco vai jogar em São Januário, vai abrir mão de jogar no Maracanã, ter a receita de bilheteria, de bares, de estacionamento, enfim, tudo que envolve um espetáculo, né, as lojas e tudo. E eu falei para ele, o problema é o seguinte, vamos fazer uma conta. Se o Vasco jogar no Maracanã, pagando todas as despesas, renda alta, receitas e tal, cara, não vai trazer para casa 3 milhões e meio, 4 milhões de reais. Porra, meu irmão, eu duvido, mas vamos botar 4 milhões de reais, porque é só num jogo. Se o Botafogo mantivesse o da volta para o Maracanã ou o Newton Santos, é dele a renda. Ah, mas divide. Vamos fazer uma conta de 4 milhões limpos. O Maracanã joga uma pressão em cima do Botafogo, como joga em São Januário? Não joga. Cabe mais gente? Claro que sim, 3 vezes mais do que cabe em São Januário. Mas a pressão é maior jogando no território hostil.
E essa é uma conta que se faz. Por quê? Chegando à semifinal, o Vasco vai faturar 9.900.000 reais. Então faz sentido jogar em São Januário, mesmo que para menos gente. Faz. Porque a pressão vai ser muito maior. Falando em pressão, e aí é particular, é individual, e eu não vou julgar, porque não cabe julgamento na minha avaliação, mas o João Vitor se sentiu pressionado por tudo que aconteceu e ele está indo embora do Vasco, acertando com o CSKA 4,5 milhões de reais, de euros, perdão, com o Vasco mantendo ainda um percentual para uma futura venda, e sempre a futura venda é um mais-valia, tá, torcedor? Então vamos arredondar. O Vasco vendeu por 5 milhões de euros para o CSKA. O João Vitor, ele performa, daqui a 1 ano, 2 anos, ele é vendido por 15 milhões de euros para um outro clube, porque as negociações internamente elas sempre rendem muito mais do que saindo do Brasil. E em cima dos 10, que seria um êxito, é um mais-valia, é que o Vasco tem 20%. Então, deu 10 de lucro na operação, mas tem 2 milhões a mais para receber em relação ao João Vitor. Foi um excelente negócio? Não teria como ser. Mas foi um bom negócio para ambas as partes, apesar do Vasco não querer negociá-lo. Mas foi um desejo dele, em comum acordo com a família. E ele está totalmente no direito dele, siga a sua vida e seja feliz lá no CSKA. O Vasco está trazendo o Carlos Cuesta, né, o zagueiro colombiano, para a vaga do João Vitor. Precisa buscar mais um zagueiro? Até ontem na live eu estava achando que não, mas fazendo a conta, para não ficar dependente do Maurício Lemos e ele até não jogar, mas o Thiago Mendes faz a função, o Hugo Moura pode fazer, eu traria mais um zagueiro. Mas eu daria mais chance para o Luiz Gustavo, por exemplo, na zaga. Vamos ver se o Fernando Diniz vai fazer isso. O João Vitor já não joga domingo, né? Se a operação fechar hoje ou no máximo amanhã, não tem nenhum sentido. O Barros, que ontem foi regularizado no BID, está no BID da CBF, vai viajar com a delegação, vai ser relacionado, o que não faz nenhum sentido ele não ser, porque pediu tanto para que ele viesse. Acho que perdem espaço e vão buscar novos caminhos, Esforça e Matheus Carvalho, Cocão. Esses dois jogadores perderam totalmente espaço com a volta do Barros e com a chegada do Thiago Mendes. Thiago Mendes, Jair, Barros, Paulinho, Esforça, Cocão, é muita gente para duas funções. Hugo Moura, Tietê, esquece. Então, Hugo Moura, Tietê titulares. Thiago Mendes, Jair e Barros, aqueles caras vão ser utilizados sempre. Para que Esforça e Matheus Carvalho? Tem que vender. E as propostas vão chegar e o Vasco não vai se opor. E que eles sejam felizes. Acho até que o Esforça foi subaproveitado no Vasco. Esse garoto tem potencial, mas vida que segue. Um grande abraço, muito obrigado pelo carinho de todos. E não esquece, deixa seu like e se inscreve no nosso canal. Olha aí o fanático vascaíno que não sai da nossa cabeça, do nosso coração. E vem mais novidades por aí. Aguardem, porque em breve vai rolar o site do fanático vascaíno. Tchau, tchau!